Olá, muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 22º dia de reflexão. E hoje a gente começa mais um capítulo, né, dessa sequência de repetições, onde o terceiro propósito de Deus para nós meu Deus, acho que toda vez eu falo que é o mais importante, mas aí a gente percebe quão grandioso, né, é tudo isso que a gente está refletindo. E espero que isso de verdade esteja afetando a forma como vocês pensam, o dia a dia de vocês, as ações, que isso tenha, né, aí influenciado numa maior intimidade de vocês com Deus, que vocês estejam aí, ó, no tete a tete máximo com Ele, para se dar conta desse real propósito de Deus nas nossas vidas, né? O que Ele quer de nós. E aí, né, nesse capítulo, o raciocínio é assim: nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Eu já parei já na primeira frase, onde dizia assim, que Deus sempre soube o que Ele estava fazendo. E quantas vezes, né, e acredito que com relação a questionamento sobre qual é meu propósito de vida, a gente esteja sempre se perguntando, né? Ai, o que eu devo fazer agora? Mas qual é o meu propósito de vida? E poucas vezes a gente vai pensar nisso enquanto um propósito divino, espiritual, né? A gente vai estar muito mais conectado com realizações pessoais e com conquistas, né, relacionadas à felicidade, ao que me realiza, do que necessariamente com aquilo que Deus nos fez, né, pensando. Com certeza, cada um de nós tem propósitos muito diferentes. Propósitos não, né? Missões muito diferentes um dos outros. Com certeza, isso reflete em quais são as nossas conquistas materiais e, enfim, né? Qual é a nossa importância, digamos assim, diante de uma comunidade, mas a importância que nós temos e o propósito que nós temos diante de Deus, ele é basicamente o mesmo. O que difere eu tenho consciência disso, e eu vou dizer por mim que eu demorei muito tempo para perceber esse clique, né, assim, de qual é a grande diferença de estar voltado para o propósito de Deus e não para o propósito, assim, do que a gente espera da vida como um todo e o que as pessoas ao redor, a comunidade, a sociedade dizem que a gente deve fazer para alcançar felicidade, realização plena. E aí você percebe que o caminho é um tanto quanto diferente, né? Não que nos planos de Deus isso também, né, não esteja de alguma forma interligado, mas vai muito além disso. Inclusive, aqui dizia sobre a diferença, né, entre carreira e caráter. Muitas vezes a gente deixa de desenvolver o nosso caráter para desenvolver a nossa carreira e olha isso como um foco muito mais intencional, né? A gente coloca muito mais intenção em desenvolver carreira do que desenvolver caráter, muitas vezes passando por cima, né, de questões de caráter e de valor em prol de um desenvolvimento profissional, né? Mas esse é só um exemplo da gente pensar, né, qual é a abrangência do que Deus quer para nós enquanto imagem e semelhança dele, né? Primeiro, precisa cair essa ficha. Você precisa entender, caramba, eu preciso estar ali juntinho de Deus, eu preciso dedicar a minha vida nesse propósito para então ter entendimento sobre o que ele quer de mim. E uma partezinha dizia assim: identifique o que ele quer e realize isso rápido, porque você vai ver o poder da graça de Deus na sua vida. Inclusive as nossas dificuldades, né, as situações que a gente poderia dizer que é um tal de um perrengue em vida, assim, eles têm muito essa conotação, né, pela visão espiritual de que você está precisando desenvolver alguma coisa aí em sentido de caráter, de valor que você não está entendendo, né? Então essas coisas vêm para que realmente a gente tome consciência do que Deus quer para nós.
né? E em geral, mesmo que a pessoa nem tenha muita fé, os momentos em que ela cria mais conexão com Deus são nas horas das dificuldades, das necessidades, da dor, da apreensão, do medo, né? E aí, quando você segura na mão dele e confia de que aquilo tem realmente um propósito, as coisas fluem. Então, nada é à toa e realmente, né? Só tenho a repetir aqui, Deus sempre soube o que estava fazendo, né? E por isso que a gente tem tantas dúvidas, né? Maior necessidade de conexão com Ele, para que a gente tenha as nossas certezas. E aí, primeiro que uma das poucas primeiras frasezinhas que eu li e já me paralisou ali no início, ele fala assim: olhe para o filho e você vai ver o reflexo do puro propósito de Deus para nós. Então, ele enviou Jesus como a real imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos olhar, ver, registrar, ter como prova física de, ó, é desse jeito que ele quer que a gente seja. E dá tanto trabalho, né, a gente ser como Jesus. E, obviamente, aqui fala, isso não é de um dia para noite, isso não é uma coisa que a gente se foque aqui em estudar a Bíblia e depois de amanhã a gente tá craque, né, especialista, PhD. Não, isso é uma coisa que leva a nossa vida inteira, né? Se a gente, inclusive, né, aqui pensando, talvez quanto mais a gente afirmar de que, nossa, já evolui bastante, lê do engano, né? Porque realmente as coisas não vão parar de acontecer na nossa vida, justamente porque a gente vai sendo moldado a cada segundo, a cada nova situação. E em que aspectos, né, nós somos o reflexo do Filho? Nós todos temos essa essência espiritual, né, que nos leva para a imortalidade. Todos nós somos seres intelectuais que têm condições de julgar o que é certo, o que é errado e solucionar problemas. Todos nós somos relacionais, viemos para amar uns aos outros, né? Para entender a importância, a eficácia do verdadeiro amor. Deus não quer que a gente se desenvolva só por nós, né? Só por mim. Deus quer que estejamos conectados para evolução conjunta, né? Ele quer esse bem não para um ou para outro, para uns ou para outros. Ele quer de todos. Então, cada pessoa desperta é convidada a envolver mais pessoas nesse processo de validação e de evolução espiritual. Porque tem muita gente e por isso que eu falei validação e não só evolução. Porque se eu não me dou conta, ao longo de uma vida inteira, dessa essência que vem de Deus e que nos conecta em espírito, a gente vai investir um monte em tudo que atividade de desenvolvimento pessoal, intrapessoal, autoconhecimento, se eu não tocar o espírito, de nada adianta. E eu sempre fui muito defensora, né, desse lado de desenvolvimento de autoconhecimento, de utilizar, né, todos esses recursos como um ato de amor para conosco mesmo e com certeza isso reflete, né, na nossa vida em comunhão com os outros, mas tem um detalhe importante da gente estar conectado com Deus para entender esse aspecto espiritual que pouquíssimas vezes vem atrelado a esse tipo de recurso, infelizmente, né? Nós não somos, apesar de ser imagem e semelhança de Deus, nós nunca vamos ser o próprio Deus. Então, entender que a gente não tá com o controle de tudo, que a gente não decide tudo e que é só ali, né, plugadinho na tomada, ligadinho nele, que a gente consegue chegar perto de entender o propósito dele para nós. Isso mostra, né, ele sempre vai ser o Criador, nós as criaturas. Ele não tem que servir os nossos desejos, nós somos servos dele
E à medida que fazemos aquilo de acordo com o plano dele para nós, de acordo com a nossa evolução espiritual e o nosso contato íntimo com ele, é que a graça de Deus se revela através de nós. E nem sempre é através de um grande milagre, né? De assim, uma experiência sobrenatural. Não. Tem várias passagens na Bíblia que dizem assim: o Espírito Santo veio como uma brisa suave. É um detalhe. E falando um pouquinho sobre testemunhos, assim, né? Ultimamente eu tenho recebido várias mensagens, contatos de pessoas que, coincidência ou não, eu nem tenho assim acesso a saber se as pessoas realmente estão me acompanhando nessa jornada aqui dos 40 dias, mas eu sinto muito como uma realização pessoal, assim, de pensar, nossa, tem a ver com as orações que eu tenha feito. Tem a ver, é como se fosse um soprinho assim de Deus, sabe? Continua, envolva mais pessoas, as suas orações estão sendo atendidas. Eu não faço essas orações ou essas reflexões, começou como uma brincadeira, mas não com o objetivo de eu preciso que esse milagre se realize. Mas aí eu começo a perceber que nas minhas conversas íntimas com Deus, às vezes, um pensamento relapso de ups, pedi, ou ups, aconteceu, né? Assim, sabe, naquela ingenuidade de eu comigo mesma ali, conversando e pensando, nossa, bem que isso podia se realizar. Caramba, eu vejo os planos de Deus, as coisas de Deus estão acontecendo e a maioria deles como brisa suave. Um exemplo disso, né? Eu tava pensando hoje, eu vinha dirigindo um equipamento novo da empresa e pensando, nossa, um ano atrás eu tava tão ansiosa, pensando em como eu ia me posicionar profissionalmente, o que eu ia estar fazendo hoje, e numa atividade muito simples, mas eu tava tão tranquila, assim, de dia após dia a gente vai fazendo as coisinhas que estão nas nossas mãos, sabe? E isso me deu uma realização. Que bom que eu tô aliviada, que bom que eu me sinto realizada fazendo uma simples coisa, porque às vezes a gente coloca realmente no papel propósitos de, nossa, eu quero atender tantas pessoas, eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero morar em tal lugar, eu quero poder viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente se distrai, né, fazendo planos que não são dos planos de Deus para nós. E hoje eu me senti realizada fazendo uma atividade muito simples, mas pensando, meu coração está em paz. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte daquilo que é possível hoje. E é essa paz que Deus deseja para gente, e ao mesmo tempo, eu agradeço pelo momento em que eu me questionei sobre isso e que eu busquei Deus para aliviar esses sentimentos, para entender que os planos são os dele e não os meus. E isso me dá uma confiança plena de que as coisas estão acontecendo como ele quer, né? Deus sempre soube, né? Deus sempre soube o que ele estava fazendo. E é isso que eu sinto hoje na minha vida. E é o meu desejo para que cada um de nós, à medida que a gente vai como objetivo firme, né? Aquele objetivo que eu estava fazendo lá atrás, de assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero atender essas pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, que o nosso primeiro propósito seja intencionalmente. Eu quero ser íntima de Deus, eu quero me desenvolver espiritualmente. E isso naturalmente vai acontecendo, porque você se compromete com isso, né? E isso também é uma parte muito importante do capítulo de hoje, que diz assim: Deus sempre espera o primeiro passo de fé de nós. Muitas vezes a gente está pedindo alguma coisa e acha que o negócio vai se realizar, vai cair assim, né, prontinho na nossa frente, e não, né? Até tem uma passagem que diz que quando... agora eu não lembro qual era o profeta, mas dizia assim, antes de Deus abrir, né, o mar para as pessoas passarem, eles precisaram colocar, tipo, o pé sobre a correnteza, sobre onde parecia impossível de atravessar. Então é esse, sabe, o convite maior, eu acredito, da nossa reflexão, é o que
mobilizou o meu coração, é o que o Espírito Santo pede para que seja revelado, né, para nós. Assim, eu entendo que primeiro a gente precisa dar essa permissão para então ter consciência e entendimento do que Deus quer de nós. E Ele quer coisas muito melhores do que a gente imagina. E aqui diz, então a gente precisa permitir, né, que o Espírito Santo nos atinja, né? A gente precisa assumir esse caráter de Cristo e dizer assim, eu quero ser imagem e semelhança dele, e estudar e aplicar a palavra de Deus, né? Ele quer que a gente cresça. Daí diz uma questão final ali. Acho que eu já falei também. É isso aí, gente. Nossa, muito forte a reflexão de hoje. Espero que vocês recebam com muito carinho e amor. E amanhã estaremos aqui de volta. Fiquem todos com Deus. Beijão.